Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu assisti hoje ao novo filme da série O Planeta dos Macacos, A Guerra, que é o último filme de uma trilogia que começou com o Planeta dos Macacos A Origem e que foi uma tentativa nova de fazer um reboot, reiniciar a série depois da tentativa desastrosa do Tim Burton com o Mark Wahlberg no início dos anos 2000 e que era um filme, enfim, que fracassava terrivelmente, uma tentativa de um final que chocasse, como do original de 68 com Charlton Heston. Um filme era uma bagunça. Não é o único problema do filme, não é o final, mas eu acho que o final resume bem os problemas que o restante do filme tem. Então, quando eles anunciaram o primeiro filme, que é A Origem, que era com o James Franco, o John Lithgow, e com o Andy Serkis vivendo o Caesar, que é o primeiro macaco a ganhar, a conseguir falar, enfim. É, eu procuro não criar expectativa nenhuma em relação aos filmes, mas eu estava meio receoso de não fazer jus ao original de 68 ser mais um desastre. Não, é um filme que me conquistou, me convenceu, tem crítica no site. O segundo filme, que é dirigido pelo Matt Reeves, que é O Confronto, ele desenvolveu bem os temas iniciados pelo primeiro, tem alguns momentos de delicadeza que são surpreendentes. Eu lembro particularmente de um interlúdio musical nesse O Confronto, né, o filme anterior, em que quando eles conseguem reativar o gerador e a luz volta, tem um momento que é um interlúdio musical mesmo, em que eles estão na selva e é um momento bem delicado. E esse novo filme, A Guerra, é curioso porque eu não vou ficar surpreso se muita gente que for ao cinema ver esse filme sair frustrado, porque não é um filme, apesar de se chamar A Guerra e de ser o último de uma trilogia, que é uma trilogia de ação, né, os outros dois filmes têm bastante ação, esse é um filme que ele tem uma narrativa bem mais lenta do que os outros dois. E eu digo isso não como uma crítica negativa, mas uma crítica positiva, uma análise positiva, porque ele finalmente, não, os outros dois também faziam isso, mas esse mais ainda, ele encontra tempo para desenvolver as relações entre os personagens de uma maneira extremamente complexa. Porque quando você tem uma narrativa de guerra, de confronto, etc., se você não tem um envolvimento pessoal nos personagens, você não se preocupa com eles, a ação em si se torna irrelevante. E esse filme não. Esse filme ele realmente nos apresenta aqueles personagens ou reapresenta os personagens. Ele procura desenvolver esses personagens de uma maneira bem multifacetada. As relações entre esses personagens. Ele encontra tempo para pegar um macaco secundário, coadjuvante, e dar a ele um momento em que ele é o protagonista. Então a gente tem um envolvimento que não é só com o Caesar, é com os outros macacos também. E até mesmo o antagonista, o vilão, que é vivido pelo Woody Harrelson, ele tem uma motivação que é bem mais complexa do que simplesmente detesto macacos e quero destruí-los para salvar o planeta, etc. É... Então, assim, é um filme com uma narrativa consideravelmente mais lenta, muitas pausas, muitos momentos em que a gente simplesmente vê uma troca de sinais, uma interação entre os personagens. E aí vem a questão que é uma questão fundamental, que é um filme que não funcionaria se ele não tivesse uma sofisticação tecnológica tão grande. Esse é um filme absolutamente arrebatador do ponto de vista de efeitos visuais. Se o primeiro dessa nova trilogia já convencia na maneira como retratava os macacos, criando os macacos digitalmente, abandonando as maquiagens prostéticas de lado, esse então é uma coisa fabulosa, porque há vários momentos no filme que são closes fechadíssimos no Caesar, num outro macaco que ele conhece mais tarde, e a gente consegue perceber claramente as intenções dos personagens. Tem um momento, por exemplo, que eu fiquei fascinado, em que o Caesar ele olha para um outro macaco, ao mesmo tempo com uma expressão de desprezo e dó. E a gente consegue perceber isso claramente. Nada é dito, a gente percebe pelo olhar o que ele está sentindo. Então, é um trabalho de criação digital fantástico que é ancorado numa performance fabulosa do Andy Serkis. Eu já tinha defendido isso na época do Senhor dos Anéis, voltei a falar sobre isso em outras atuações digitais, né, vamos dizer assim, de performance capture do Andy Serkis, que é ele no set de filmagem. E se eu não me engano, eu já tinha até falado sobre isso em um dos Planetas do Macaco anteriores. Dos macacos anteriores, um dos filmes anteriores, porque eu realmente acho que a performance criada, o personagem criado pelo Andy Serkis,
ele é fruto, a complexidade dele, o fato de a gente envolver tanto, de uma atuação, de uma composição de personagem. E quando você volta por exemplo, vai assistir a um making-off dos anteriores, eles colocam lado a lado a performance original do Andy Serkis no estúdio, né, com os pontos marcando as suas expressões sociais para a referência futura, e depois você compara com o final, você percebe claramente que a atuação é dele. A maneira como ele desvia o olhar, ou um pequeno tique nos olhos, ou a maneira como ele contrai os lábios, tá lá no original. Então, assim, é uma performance realmente. Não é mais o que tinha antes, que era um motion capture, que era uma captura de movimento, e que o movimento dos atores no estúdio era uma referência para os animadores. Não, aqui é por isso se chama performance capture. Eles capturam a performance inteira do ator. Então, eu não vou ficar surpreso. Quer dizer, eventualmente vai acontecer. Algum ator vai ser indicado a prêmios por alguma performance que foi transferida para um personagem digital, que nada mais é do que uma maquiagem digital. E eu não ficaria surpreso se o Andy Serkis, nessa temporada de premiação, conseguisse algumas menções, porque realmente o Caesar, visto nesse filme, é uma construção extremamente complexa, é um personagem, enfim. Gostei muito desse Planeta dos Macacos, mistura referências a gêneros como filme de guerra, filme de prisão, drama familiar, road movie em alguns casos, em alguns momentos. Enfim, gostei realmente bastante desse novo Planeta dos Macacos. Vou escrever sobre ele para o site, e as críticas dos anteriores também estão lá. E é isso. Um grande abraço e bons filmes.